André, como foi a questão da ditadura no movimento da Tropicália? Não havia, no caso, engajamento político, né, por parte das bandas. A Tropicália não se caracterizou por essa militância política mais engajada, abertamente, frontalmente contra a ditadura, como era da música popular tida como mais nacionalista na época, representada sobretudo por Chico Buarque, Geraldo Vandré, Carlos Lira e etc. É claro que é possível perceber nos trabalhos, nas letras das músicas tropicalistas, críticas também ao regime ditatorial que o Brasil vivia na época, mas como se percebia também críticas ao patrulhamento ideológico que a esquerda fazia também sobre a cultura brasileira. Isso é interessante da Tropicália também, tá? Que é um lance da contracultura. Né? Nós vivíamos um mundo polarizado na época, né? Uma ordem bipolar, tá? E as pessoas eram meio que quase forçadas a se posicionarem de um lado ou do outro do Muro de Berlim. E aqui, no caso, no Brasil, a favor ou contra a ditadura. E a contracultura lá na Europa e nos Estados Unidos, ela se insurge contra essa bipolaridade, criticando ambos os lados. E aqui no Brasil, os tropicalistas fazem isso também. Tá? Mesmo modo que eles criticam a ditadura, eles também vão criticar esse patrulhamento que os intelectuais mais de esquerda faziam da cultura brasileira, que ficou muito expresso na tal passeata da guitarra elétrica de 1966. Mas mesmo assim os tropicalistas também tiveram problemas com a ditadura, tanto que Caetano e Gil tiveram que sair do país, né, em 1969, chegaram a ser presos e depois tiveram que sair do país e passaram um tempo de exílio na Inglaterra. O problema dos Mutantes foi principalmente com relação a referências às drogas, né, supostas referências às drogas em alguns discos, e também havia uma censura moral, além da censura política, havia uma censura moral por parte da ditadura que também vigiava os Mutantes, como vigiava outros artistas também. Né? Então os mutantes eles eram mais perseguidos, tá? Mais por razões comportamentais do que propriamente por uma postura política, como foi o caso de outros artistas. E no caso havia rejeição de tudo aqui no Brasil que fosse cultura norte-americana e britânica. A maior parte da intelectualidade brasileira, sobretudo progressista, ainda muito informada por uma visão marxista-leninista do mundo, tá? Fazia uma rejeição muito grande, sobretudo ao rock and roll, que era tido, né, era classificado como um produto da indústria cultural capitalista e que, portanto, representava um braço armado do imperialismo, um braço cultural, melhor dizendo, do imperialismo, que invadia a nossa cultura, invadia as nossas mentes e promovia uma alienação da juventude. Tá? Isso sem falar também no preconceito mais propriamente musical, né, que classifica o rock and roll como uma música simplista, simplória demais. Então era rejeitado não só o rock and roll britânico e norte-americano, como também as versões, né, ou a versão brasileira que se tinha desse rock na época, que era a Jovem Guarda. A Jovem Guarda era tido como um movimento alienado, entreguista, popularesco, né, e que não era levado muito a sério. Embora, em termos de vendagem e de execução radiofônica, fosse muito mais popular do que os artistas da música dita engajada. Roberto Carlos, por exemplo, vendeu muito mais discos do que Chico Buarque. Sem fazer comparação aí de mérito,
mas em termos numéricos, a popularidade do Roberto era muito maior do que o Chico Buarque, por exemplo, né? Para citar só os dois cabeças das duas correntes. Né? E havia a questão nos festivais da canção, como que era o público? Ele costumava se posicionar sempre para bandas que tinham um contexto claro a respeito da ditadura, né? Um posicionamento contra. No caso, por exemplo, os Mutantes eram aceitos por esse público? Não, havia uma rejeição muito grande. Os festivais da canção, nos anos 60, sobretudo após o golpe, aliás, os festivais começaram simultaneamente à ditadura no Brasil. Né? Eles eram utilizados como palco de protesto por parte não só dos músicos engajados, como também da juventude, sobretudo uma juventude de classe média, mais escolarizada, que ia para os festivais, que comparecia, fazia parte da audiência dos festivais, com uma postura claramente política, né? Mais preocupada, portanto, com as questões da conjuntura nacional do que questões estéticas. Né? Quer dizer, uma música deveria vencer o festival, tá? Mais pela sua capacidade de retratar o momento político que o país vivia do que propriamente pelas suas qualidades musicais, tecnicamente falando. Né? Os Mutantes, e aí nesse caso, qualquer analogia, qualquer lembrança do rock and roll, né, era, mais uma vez, caía naquele dualismo, né, e era mal visto como sendo uma invasão imperialista. E os Mutantes sofreram com isso, como toda a Tropicália sofreu. Né? O episódio emblemático disso foi as vaias que o Caetano e os Mutantes, que se apresentaram juntos, sofreram no festival de 1968, quando eles executaram Proibido, Proibido. Né? E nesse mesmo festival, curiosamente, a favorita do público era, para não dizer que não falei das flores, né? Caminhando, de Geraldo Vandré, que tem uma letra explicitamente política contra a ditadura e também contra o movimento hippie e tudo aquilo que representava a tal contracultura na época. Né? Só que ela não ganhou. A vitoriosa foi Sabiá, de Chico e Tom, e que foi vaiada também. O resultado foi vaiado. Por quê? Porque embora também tem uma letra ali de conteúdo político, mas, como é típico do Chico, aliás, ela é muito mais sutil, a mensagem é muito mais sutil, né, do que Caminhando. Então, até mesmo essa sutileza do Chico Buarque para colocar as coisas não foi bem recebida pelo público, né, que queria mesmo um embate, uma crítica mais frontal ao regime. Tá? Então a vitória de Sabiá também não foi bem recebida, foi vaiada, porque o público queria mesmo, para não dizer que não falei das flores. E isso aconteceu em vários festivais. Né? Embora algumas músicas tropicalistas tenham sido bem classificadas em alguns festivais, a verdade é que havia uma rejeição muito grande por parte do júri e do público àquela proposta de hibridismo que os tropicalistas apresentavam naquele momento. Não é? E como se deu a ruptura dos Mutantes? No caso, porque a Rita Lee, ela geralmente teve um pouco mais de sucesso comercial do que com a carreira dela com os Mutantes. Sim, aí tem 3 versões, né, para a história. A versão da Rita Lee é que ela foi praticamente expulsa da banda, porque os irmãos Batista queriam dar um encaminhamento para o rock progressivo, a banda, e a Rita Lee se posicionou contra isso. Achava que os Mutantes deveriam manter a sua proposta tropicalista e com aquela linguagem mais pro lado do deboche, como era típico
dos Mutantes, enquanto que os irmãos queriam fazer uma coisa mais séria, né? Como era típico naquele momento do chamado rock progressivo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então ela, por discordar, praticamente foi expulsa. A versão dos Mutantes é que ela quis sair justamente para se projetar como carreira solo, como a gravadora já vinha tentando fazer já nos últimos discos dos Mutantes, né? Projetando a imagem dela sobre a banda. E sem contar também nos problemas de relacionamento dela com o marido, o Arnaldo Batista, que com certeza acabaram afetando o relacionamento deles lá na banda. O que acontece nos anos 70, depois da saída da Rita, é que os Mutantes se encaminham realmente para o rock progressivo e passam a fazer um trabalho cada vez menos comercial. Tá? Ao contrário da Rita Lee. A Rita Lee, quando ela sai dos Mutantes, ela lança um disco meio experimental com uma amiga dela, musicista, chamada Lucia Turbo, mas o disco, não sei nem se foi lançado, saiu rapidamente do mercado, e depois ela forma o Tutti Frutti, né, que é uma banda bem mais comercial que os Mutantes. Né? E aí, com toda a habilidade dela como compositora, para esse formato meio que pop rock, né? E aí sem dúvida alguma ela é dentro desse formato ela é estupendamente boa para compor, né? Ela explode e se torna a artista de rock and roll mais bem sucedida no Brasil em termos de vendagem e de execução radiofônica. Já com o Tutti Frutti, depois da parceria dela com o segundo marido, Roberto Carvalho, que aí mesmo é que acentua esse lado mais pop dela. Enquanto que os Mutantes vão ter uma outra trajetória diferente, envolvidos com o rock progressivo cada vez mais, o Arnaldo Batista cada vez mais prejudicado pelos problemas com o ácido, né? Acaba saindo da banda também, enfim. Os Mutantes entram numa espécie de limbo, do qual eles só vão sair mais tarde, quando eles são descobertos, primeiro redescobertos lá, aliás, descobertos lá fora, né? na Europa e nos Estados Unidos.